Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Old, esse é o Somos Todos Sementes e o episódio de hoje é Convivência com Insetos. Eu acho que é um dos episódios que eu mais gosto de falar sobre, um assunto que eu mais gosto de conversar com vocês sobre, porque os insetos, eles são necessários à nossa horta. As nossas plantas, elas precisam dos insetos para poderem continuar lindas, produtivas e saudáveis. Os insetos, eles são elementos essenciais na horta que é um organismo vivo. Às vezes, quando surge algum ataque de algum inseto na planta de vocês, a maioria das pessoas se desesperam. Nossa, minha plantinha vai morrer, eu vou perder a minha planta. Na verdade, não. Às vezes, aquele ataque daquele inseto, ele é fundamental para o desenvolvimento futuro da sua planta. Nós temos vários insetos hoje que habitam a nossa horta ou estão de passagem. E acreditem, cada inseto, cada organismo, ele desenvolve um papel muito importante aí na horta de vocês. Alguns insetos, eu não vou falar todos, claro, eles são bioindicadores. Bioindicadores de quê, Old? Eles são bioindicadores de que algo não está correto aí na sua horta. Ou que está passando adubação, ou que está faltando algum nutriente. E a gente tem que ficar de olho nessas questões. A adubação ela é muito importante. Vou dar um exemplo bem básico para vocês aqui, que eu vou falar sobre o terror de todo mundo nas hortas. Os pulgões. Nossa, quando aparece algum pulgão nas couves, nos repolhos ou em algumas outras plantas, vocês se desesperam. Nossa, Old, minha planta está cheia de pulgão. Nossa, Old, meu repolho está cheio de pulgão. A minha couve está cheia com esses insetos. O que eu faço? Eu devo usar alguma cauda mirabolante? Eu devo usar alguma fórmula mágica? A resposta é não. A resposta está lá no solo de vocês que está desregulado. Eu vou mostrar algumas cenas aqui super fortes que vai causar um impacto aí na vida de vocês, tá? Eu sei que vai doer no coração. Nós vamos mostrar algumas folhas de couve extremamente atacadas por esses pulgões. Vamos começar por essa folha aqui. Eu trouxe essa muda justamente para mostrar para vocês a ação destes insetos. Olha isso daqui. Eles são insetos sugadores. Eles vão sugar a seiva da plantinha de vocês, da muda de vocês. Olha isso daqui. Dá um pânico, não dá de ver? Nada, é super tranquilo de resolver. Vou mostrar cenas mais fortes aqui para vocês verem agora. Olha a situação dessa folha de couve. Nossa, Old, ela está completamente destruída. Cheia de pulgão. Olha isso daqui. Um verdadeiro apocalipse para algumas pessoas. Mas aqui pro Old é tranquilo. Por quê? Quando aparecem esses insetos aí na horta de vocês, eu sei que está tendo um desequilíbrio gigantesco. Geralmente eles aparecem no final das chuvas de verão, onde o solo foi completamente lavado e perdeu todos os nutrientes. Ou eles aparecem quando tem um excesso enorme de adubação. Aí eu sei que eu tenho que começar a mudar algumas práticas na minha horta. E essa prática que eu tenho que fazer é deixar o solo adubado na medida certa, nunca mais nem a menos. Outra coisa importante também de ressaltar sobre a convivência dos insetos, os insetos polinizadores são os mais importantes da nossa horta. Sem os insetos polinizadores nós não temos os frutos. Algumas plantas precisam desses insetos para poderem gerar frutos novos, aqueles frutos saborosos, aqueles frutos lindos que a gente gosta de colher na nossa horta. E a planta, ela investe muito mais energia quando a flor é polinizada por um inseto. Isso é bem importante nós ressaltarmos, tá bom? O inseto, ele é super importante em toda a cadeia produtiva. Seja aí na hortinha de casa de vocês, seja numa grande produção, enfim, ele é de suma importância. Outro indicador também são os gafanhotos, que quando aparecem na horta de vocês, vocês ficam totalmente desesperados. Eles não vão estabelecer morada fixa aí na horta de vocês. Podem ficar tranquilos. Eles vêm, vão fazer o ataque, às vezes devorar tudo. Mas acreditem, a planta ela vai conseguir sobreviver. Ela vai conseguir emitir folhas novas, brotações novas. E vai conseguir se dar muito bem novamente. Ainda falando sobre couve e sobre brócolis,
a gente tem um problema recorrente chamado curuquerê da couve. É uma lagartinha com algumas espículazinhas, alguns pelinhos, que causa repulsa em muita gente. Ela costuma comer as folhas das couves, não só da couve, mas da mostarda, enfim, de várias outras plantas, como rúcula também, em várias fases de vida, e faz um estrago gigantesco. Mas hoje, como suportar, como conviver com uma lagarta? Simples. A gente pode construir borboletários, a gente pode ter flores na horta, a gente pode manejar essas lagartas. Elas são muito importantes para o crescimento dessa planta. Então a gente tem que fazer esse manejo às vezes. Eu sei que dá trabalho no começo, pode parecer loucura, mas acreditem, quando vocês começarem a conviver mais com esses bichinhos, com esses insetos aí na horta de vocês, a horta tende a crescer mais forte, a horta tende a produzir muito mais. Quando uma planta sofre um ataque de um inseto, imediatamente ela vai começar a emitir brotações novas. Ela vai buscar mais nutrientes no solo e vai tentar transformar esses nutrientes em partes novas, em estruturas novas, como os brotos. Então isso é muito importante aí na hortinha de vocês, aí na horta, no plantio que vocês tiverem em casa, tá? Na fase de muda, os insetos também são bem cruéis. Nesta fase, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Por quê? Eles podem destruir as nossas mudas, que são bem jovens, bem frágeis ainda, e não completaram seu processo de crescimento, tá? Nesta fase é importante a gente ficar de olho às vezes e tirar algum insetinho ali da horta, controlar, manejá-los o máximo que puder, para eles não destruírem as folhas. Eu vou mostrar daqui a pouco o ataque dessas lagartas, desses curuquerê da couve, atacando uma das folhas de mostarda crispa, para vocês verem. Eles acabam com todas as folhinhas, mas acreditem, elas sempre vão soltar folhas novas e vão crescer novamente. Olhem que dó essas mudinhas aqui comidas pelas lagartinhas, pelos curuquerês da couve. Vou mostrar para vocês aqui. Ainda elas são jovens, são lagartas bem novas ainda. Elas vão crescer mais e vão completar o ciclo e vão se transformar numa borboleta maravilhosa. A gente tem que sempre respeitar esses ciclos, esses processos. Eu costumo falar que a gente não deve estar usando caudas mirabolantes ou até mesmo nenhuma fórmula mágica, porque essas fórmulas mágicas, essas técnicas de manejo, elas acabam danificando o limbo foliar. O que é o limbo foliar, hoje? A superfície da folha. Então acaba destruindo a folha, queimando, causando algum dano. Não sei se está focando aqui, mas elas são bem minúsculas, bem pequenas ainda. Nós podemos retirar essa folha que está danificada aqui, colocarmos um local para elas completarem o ciclo, que é o correto a se fazer, porque afinal de contas nós vivemos na era da convivência. Aqui no Verdejar, eu costumo dizer que devemos conviver com todos os tipos de inseto. E essa é a minha filosofia. Ou eu deixo ela completar o ciclo aqui e espero a mudinha tentar se desenvolver. Eu fiz mais mudas, por isso que é legal também a gente fazer mais de uma muda. Isso é muito importante, não fazer só 2 ou 3 ou 4, fazer uma quantidade maior de mudinhas, justamente para isso. Se acontecer algum ataque de alguma praga, de algum inseto, termos mudas sobrando aí na horta. Isso é bem importante. Vou mostrar também um inseto. Na verdade, eu vou mostrar o dano que esse inseto costuma causar em algumas plantas neste período mais frio do ano. Nós estamos no inverno e nesse período a gente costuma se deparar com uma praga chamada larva minadora. A larva minadora, ela vai atacar o manjericão de vocês, vai atacar o hortelã de vocês e todo mundo fica desesperado em casa. Mas a prática de convivência com esse inseto é bem tranquilo. A gente só vai retirar as folhas da planta. E eu vou dar uma dica bem legal de como fazer o manejo correto disso. Vou mostrar para vocês, tá bom? Aqui nós temos um manjericão maravilhoso sendo cultivado em vaso. Super perfumado. Olha que folhas lindas, que folhas maravilhosas estão nesse manjericão aqui. Mas algumas folhas que eu vou pegar para vocês aqui, elas sofreram um ataque dessa larva minadora. Como essa aqui, por exemplo, que eu vou pegar para vocês. Só vou tirar aqui. A larva minadora, ela vai causar essas galeriazinhas aqui, tá vendo? Esses furinhos na folha. Essas galerias. Essas galerias, elas vão impedir com que a planta realize o processo de fotossíntese, que é a transformação da energia luminosa em energia química, tá? Ela vai diminuir, deixa eu
pegar outra folhinha aqui que ela caiu, ela vai diminuir a área de contato da folha com a luz do sol. Olha aqui essas folhinhas aqui, que legal. Então essas galerias que esse insetinho causa aqui nas extremidades da folha impedem que a planta realize fotossíntese. O que eu devo fazer? Eu devo tirar todas as folhas atacadas da minha planta e eu não posso descartar no lixo. Por quê? Porque a larva aqui dentro ela vai completar o ciclo. E se eu descarto no lixo ou num lote com plantas, alguma coisa, pode prejudicar a horta do meu amigo. Pode prejudicar a horta do meu vizinho. Porque essa mariposinha aqui, dessa larva minadora, ela vai completar o ciclo. Então eu tenho que incinerar essas folhas. É uma prática bem tranquila. Eu vou catar as folhas manualmente ou com a ajuda de uma tesoura de poda. Mas igual eu mostrei para vocês aqui, é muito tranquilo de fazer essa catação manual. Eu retiro as folhas, igual vocês estão vendo aqui, com esse dano. E eu pego essas folhas e vou fazer a incineração. É uma prática bem tranquila. E assim que eu pegar todas as folhas atacadas, todas as folhas danificadas, o que vai acontecer? Eu tenho que fazer uma adubação vigorosa nessa planta para ela recuperar toda a estrutura foliar, todos os brotos novos. Ela vai emitir brotações laterais como essa, folhas novas como essa aqui, e vai continuar vigorosa. Essa prática é muito tranquila, tá? A gente tem que pensar nos insetos como os nossos amigos, não como os nossos inimigos. De hoje em diante, passem a ver os insetos com outros olhos, tá bom? É um recado bem importante que nós estamos na era da convivência. Quanto mais soubermos conviver com esses insetos, mais fácil será a nossa jornada na horta. A horta ela deve ser uma atividade prazerosa. A gente não pode só focar nos problemas. Ah, apareceu um monte de inseto na minha horta, eu vou desistir? Não, eu tenho que continuar. Eu tenho que passar a aprender com esses insetos. Eu tenho que passar a entender o porquê que eles estão ali, o que está acontecendo na minha horta para ocorrer um número grande de insetos. As plantas estão plantadas na época certa, eu estou respeitando a sazonalidade para esses insetos aparecerem. Eu estou irrigando de modo correto. Eu estou adubando de forma correta. Eu tenho que anotar essas questões e me perguntar se o manejo que eu faço aí dentro da minha horta é o correto. Se a resposta for sim, eu tenho que procurar um plano B. Como que eu vou utilizar esse inseto a meu favor? E isso é muito importante. A convivência, ela, às vezes, não acontece do dia para a noite como a gente espera. Às vezes demora um tempinho. Saber esperar, entender que essa convivência com os insetos é muito importante, vai fazer com que a sua horta produza muito. Nós temos que entender os insetos e fazer com que eles trabalhem a nosso favor o tempo todo. Se eu gosto muito de abelhas, eu tenho que plantar flores na horta. Quanto mais flores eu trouxer para a minha horta, mais abelhas eu vou ter. Ah, hoje eu tenho muito gafanhoto na minha horta. Então eu tenho que ter um pouquinho de mato na horta para esse gafanhoto começar a atacar o mato primeiro. Outra coisa legal também de fazer é a cobertura do solo. A cobertura do solo ela reflete os raios solares e causa uma confusão mental nesse inseto. Por exemplo, na borboleta que vai colocar um ovinho lá na sua couve que eu mostrei anteriormente, ou na sua mostarda igual está aqui. Aqui no caso eu não realizei cobertura do solo, ela colocou os ovinhos aqui que eclodiram e viraram lagartas. Então realizar esse tipo de prática, esse tipo de manejo é muito importante, tá bom? Estamos na era da convivência e conviver com todos eles é de suma importância para nós. Beijo grande para vocês, até o próximo episódio. Foi um prazer estar aqui com vocês, tá bom?